começou a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Quer saber mais sobre ela? Como ela surgiu? Então fique no vídeo. Eu me chamo Francis Pike, designer e gestor de marketing, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o surgimento da Copa do Mundo de Futebol Feminino. As mulheres começaram a jogar bola no final do século XIX na Grã-Bretanha e atingiram o apogeu durante a Primeira Guerra Mundial, onde elas levavam multidões aos estádios e finalmente tiraram a hegemonia dos homens nesse esporte. Só pra você ter uma ideia, em 1920 houve uma partida que levou aproximadamente 50 mil pessoas para ver o grande time feminino da época, o Dick Carletes. Mas, como nem tudo são flores, em 1921 ocorreu a primeira proibição, feita pela Football Association. Segundo a associação, o jogo de futebol era totalmente inadequado para o sexo feminino e jamais deveria ser encorajado. Palavras deles. Essa proibição insana durou aproximadamente 5 décadas. Nesse meio tempo, associações independentes foram criadas, campeonatos clandestinos também, e o jogo foi rolando entre as mulheres, sem problema nenhum, dentro de uma clandestinidade, óbvio, inclusive na própria Inglaterra. Percebendo esse movimento, em 1971 a FA decidiu encerrar esse banimento e a UEFA recomendou que os países criassem suas próprias ligas de futebol feminino, sendo a Itália a primeira a fazer isso, tendo a primeira liga de futebol profissional feminino. Se você já chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Continuando, logo após o fim do banimento, em 1971, a Federação Italiana criou um campeonato mundial, patrocinado pela Martini Rossi, e que obviamente não teve nenhum suporte da FIFA, muito menos dos clubes e das ligas. No mesmo ano, o México sediou uma competição de seleções feminina, também sem o apoio da FIFA, e com a participação de apenas 6 equipes: México, Argentina, Inglaterra, Dinamarca, França e Itália. A Dinamarca foi a campeã, venceram os anfitriões por 3-0 e o estádio Azteca estavam com apenas 100 mil pessoas assistindo esse jogo, onde foi disputada a final. Em 1978, Taiwan passou a sediar a Changhua Cup, acho que é assim que fala, disputado majoritariamente por clubes de futebol feminino. A competição teve aproximadamente 4 edições, com 2 vitórias alemãs, por esse time aqui, uma das chinesas, do Chinese Taipei, e uma pelas francesas, Reims FF. Na década de 80, além da criação da Eurocopa Feminina, em 1984, o chamado Mundialito também começou a ser organizado, ainda de maneira independente, e se tornou um prestigiado torneio feminino da época. A primeira edição aconteceu em 1981, com a vitória da Itália sobre o Japão por apenas 9-0. Aconteceram também outras 4 edições dessa competição, com 2 vitórias da Itália, em 84 e 86, e 2 da Inglaterra, 85 e 88. Com essa evolução do esporte, em 1988 a FIFA finalmente decidiu olhar para o futebol feminino e fazer alguma coisa. Foi aí que ela decidiu organizar o Torneio Internacional de Futebol Feminino, o Invitation Tournament, na China, um laboratório para ver como eles iam proceder com o futebol feminino. Na época participaram 12 seleções, inclusive o Brasil, que ficou em terceiro lugar, derrotando a China na disputa pela medalha de bronze. A competição foi vencida pela Noruega, que era a atual campeã europeia em 1987, e bateu a Suécia por 1-0 na final. E uma curiosidade interessante com relação à final foi que ela foi apitada por um brasileiro, o Romualdo Filho, que também foi o árbitro da final da Copa do Mundo masculina de 1986, onde a Argentina do Maradona ganhou da Inglaterra por 3-2. Com o sucesso desse torneio, a FIFA decidiu fazer de forma oficial a primeira Copa do Mundo de futebol feminino, obedecendo os mesmos critérios, tanto de classificação quanto de organização de torneio da masculina, sendo que ela ocorreria um ano após a Copa do Mundo masculina. Então, 1990 a masculina, 1991 a feminina. 2 curiosidades da época. Primeira, os jogos da Copa do Mundo de futebol femininos tinham 80 minutos, 40-40, porque acreditava-se na época que as mulheres não tinham uma condição física tão boa quanto as dos homens. E as roupas também, eram as roupas masculinas, não as femininas, como nós temos hoje. Algumas curiosidades sobre as seleções femininas e seus recordes nas Copas do Mundo. As maiores goleadas: Estados Unidos 13, Tailândia 0 em 2019, os melhores ataques em uma só edição. Estados Unidos 26 gols em 2019, Estados Unidos 25 gols em 1991 e a Alemanha 25 gols em 2003. Maior campeã: Estados Unidos, com 4 títulos, 1991, 1999, 2015 e 2019. Bicampeões consecutivas temos a Alemanha, 2003, 2007, e os Estados Unidos, 2015 e 2019. A Alemanha de 2007 foi a única seleção a ganhar uma Copa sem sofrer gols. Os maiores artilheiras: Marta, 17 gols, Bridget Prinks e Abby Wambach, 14 gols, e Michelle Ockers, 12 gols. A recordista de participações é Formiga, com um total de 7 participações de 1995 a 2019, e Formiga também é a mais velha a fazer um gol em Copas do Mundo, em 2015 com 37 anos e 98 dias. Agora, falando de seleção brasileira, temos também uma curiosidade bem interessante com relação à nossa seleção, que está na sua 9ª edição de Copa do Mundo, e temos uma jogadora que foi eleita 6 vezes a melhor do mundo, Marta, que hoje em dia está na reserva, participando da sua última Copa, mas já fez o que tinha que fazer. Em 14 de abril de 1941, no governo Getúlio Vargas, o então presidente decidiu criar um decreto maravilhoso e sensacional, proibindo que as mulheres não praticassem esportes, principalmente se eles não fossem adequados à sua natureza.
cabendo ao Conselho Nacional de Esportes, a CND, a regulamentação e a fiscalização disso. Na lista dos esportes proibidos, obviamente, estava ele, o futebol. A proibição feita por Vargas acontece aproximadamente uma década depois do mesmo ter regulamentado o futebol masculino. Essa regra só foi revogada em 1979 e o futebol feminino começa a ser regulamentado e regularizado no Brasil em 1983. Mas nesse ato, o Brasil ficou sem ter futebol feminino? Claro que não! As mulheres se organizaram e fizeram eventos clandestinos, campeonatos clandestinos, associações clandestinas e fizeram o futebol funcionar nesses anos todos de proibição, principalmente em forma de partidas show. Quem é mais velho já deve ter visto isso em algum canto, ou como partida beneficente, ou antes da decisão de algum campeonato masculino, que era muito comum isso na década de 70 e 80. E uma coisa que ficou muito famosa nessa época também, o futebol feminino era tido como o jogo do bicho. É proibido, mas todo mundo joga. E o resto é só história. A Copa do Mundo de Futebol Feminino já começou, eu tô acompanhando os jogos e realmente o jogo da seleção brasileira me deixou bem animado. Vai ganhar? Claramente não faço ideia. Mas o time apresenta uma disposição tática muito boa, as jogadoras estão bem mais obedientes taticamente, a técnica também ela incentiva muito a parte defensiva do time. Eu acredito que isso possa fazer a total diferença. Uma coisa que me deixou muito animado nessa seleção é a intensidade com que as meninas jogam. Elas realmente se preocupam na retomada da bola, na retomada do jogo e sempre buscando o gol a todo minuto. Lógico, existe uma desconcentração ali e tal, mas isso é normal. Mas é isso, eu sou Francis Pike, design, gestor de marketing. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Acompanhe também a Copa do Mundo, que tá valendo a pena, pelo menos os jogos do Brasil. E é isso, Spike Sport pra vocês.